Olá, amigos! Olha, estamos estreando um novo momento aqui nos canais de comunicação da Camisc. Estou ao lado de Naides Adriana Vez, nossa analista de mercado, conectada com o mercado internacional 24 horas por dia, literalmente. Porque ela que nos dá também o balizamento, né, para os momentos melhores em que o nosso cooperado, produtor campeão, produtora campeã, vai fixar a sua produção e nos dá uma leitura do que está acontecendo, não é, nesta janela de tempo em relação ao mercado internacional, porque é lá que são formados, não é, balizados os preços que são praticados aqui no mercado interno, não é? Apesar de sermos um país gigantesco, continental, Naides, nós dependemos do mercado internacional, é por lá que são balizados os preços por aqui. E hoje nós estamos estreando este quadro aqui nos canais da Camisc para buscar, não dar a receita de bolo que vai ser definitiva, porque neste mercado não é possível isso, né, Naides? É uma análise que fazemos daquele momento, né, deste extrato do mercado, e a gente espera estar podendo contribuir com nossos produtores que nos acompanham a partir de hoje nesse novo quadro. Olá, Beto. Olá. É um prazer estarmos aqui, né? Poder contribuir com o nosso produtor para trazer um pouquinho mais de informação. Claro que nós temos muitos veículos de informação, mas é importante esse canal direto com o nosso produtor, né? Realmente, hoje o Brasil é referência na produção de soja. Somos o maior produtor, somos o maior exportador de soja, porém nós não temos uma bolsa onde a gente possa fazer as nossas cotações, né? Nós dependemos da Bolsa de Chicago, que é a segunda maior bolsa, né? O segundo maior comércio de soja, que é os Estados Unidos, né? É por lá que se balizam os preços no mundo inteiro, né? Nem a poderosa China consegue bater de frente por lá, né? É por lá que se forma efetivamente o preço da soja no mundo. Exatamente. A China, ela é a maior compradora, né? A maior importadora de soja, mas ela produz muito pouco, né? A produção da China está lá em quarto, quinto lugar, com em torno de 20 mil toneladas, né? Longe do que ela precisa no mercado interno, né? Muito longe, né? Por isso que ela é a maior compradora, né? Do mercado. Exatamente. E um de nossos maiores clientes hoje do Brasil, falo, né? A soja do Brasil hoje depende da China, diria, né? Exatamente. A China, ela importa em torno de 100 milhões de toneladas. O Brasil exporta em torno de 100 milhões de toneladas. Vamos chegar próximos a isso agora nessa próxima safra, né? Então, praticamente a China compra a nossa soja, né? Quase toda ela. Quase toda a integralidade da soja brasileira, né? Nós estamos neste momento, né, nesta janela de tempo, justamente iniciando, né, praticamente, o plantio da safra 23-24. E justamente nesse contexto, Naides, o que vocês analistas estão vendo do mercado, o que dá para a gente sinalizar aí para o nosso produtor? Beto, realmente a gente depende muito dos Estados Unidos, como nós falamos anteriormente. Então, nesse momento, está prestes a começar a colheita da safra dos Estados Unidos. Safra de soja, a safra de milho já iniciou um pouquinho, antecipou um pouquinho, porque eles tiveram as últimas semanas de muito calor e falta de chuvas, né? Então, acabou antecipando um pouquinho. A safra de soja está aí para iniciar, né? Mas também com um índice de produtividade um pouquinho mais baixo. Nós tivemos o relatório do USDA dessa semana, na terça-feira, que trouxe esses números atualizados. Então, o USDA baixou a produtividade da soja, porém, a área, ele ajustou um pouquinho, quase que insignificativamente, né? Sim. Significativamente. Mas acontece que os estoques finais ficaram um pouco mais altos. Significa que tem mais soja por lá? Não, ou é o contrário? Não é bem isso, Beto. Os Estados Unidos, pela diminuição da produção, eles vão exportar menos. Certo. E o produto deles, a soja deles está muito cara a nível mundial. O problema dos Estados Unidos hoje é que tanto a soja quanto o milho estão muito caras. Então o chinês não vai comprar. Não compra deles. Não compra, né? Isso é bom para nós, Brasil? Isso é bom para nós. Excelente, imagino. Certeza.
A China estava voltada basicamente para o Brasil, porém, na semana passada, a Argentina abriu novamente aquele programa que o governo abre para os produtores vender soja. Se chama Soy Dólar, né? Agora está um pouquinho mais voltada para as fábricas. Com menos tributação, no caso da Argentina, com vantagens para o produtor vender? É uma questão do dólar. Eles em relação ao dólar. O valor do dólar, porque eles têm a moeda deles corrente e tem o câmbio oficial. E existe uma defasagem ali, não é? Entre o câmbio oficial e o que se pratica no mercado. Então, o que o governo faz? Ele vai ali e ajusta para um dólar um pouco mais... Garante aquela margem, digamos assim, no dólar. Um dólar um pouco mais robusto. Forte, né? Para que o produtor realmente tenha um pouco mais de margem. De margem. Mas, mesmo assim, a soja da Argentina está muito barata. Está mais barata que a soja do Brasil. Conseguem ser mais baratos que nós ainda, né? A Argentina, a gente sabe que eles estão passando por bastante dificuldades, né? Então, o governo já faz esse programa para que o produtor possa ter a possibilidade de vender e não ter tanto prejuízo, né? Respirar um pouco por lá. Um pouquinho, né? Exatamente. Bom, e que tipo de impacto daí esta condição da Argentina e esta situação nos Estados Unidos traz para o nosso dia a dia aqui? Nós tivemos nos últimos meses aí com uma queda drástica, né, das commodities no Brasil, e o soja foi um dos maiores afetados. O que a gente espera para esse último quadrimestre de 2023? Beto, nós precisamos esclarecer alguns pontos que talvez ainda sejam um pouco enigmáticos, que é por que a soja no Brasil enfraqueceu tanto, né? Chicago não baixou tanto, não baixou tão significativamente, mas nós temos um fator que se chama prêmio. O que é o prêmio? O prêmio é o valor que o exportador paga para comprar a nossa soja. Quando tem muita soja, o comprador está tranquilo, né? Então foi isso que aconteceu justamente. Mas tem mais um fator que influenciou muito e vai influenciar novamente no próximo ano, é a nossa incompetência de exportação. Os nossos portos não suportam mais o nível de exportação que a gente precisa fazer. Ou seja, naquela tecla da logística. Nós temos uma logística horrível, né? Que começa aqui no sudoeste do Paraná, onde estamos na sede da cooperativa em Mariópolis, rodoviário e parte, né? Hidroviário não vamos nem falar no Brasil, né? Mas no portuário nós estamos assim no século passado ainda. O que acontece, né, Beto? Tudo isso vai parar nos portos, né? Para nós diminuirmos os nossos estoques internos, o Brasil tem que exportar. Nós temos bons números de exportação, mas aí chega no porto hoje, por exemplo, uma soja para ser exportada que a gente venda hoje para alguma trade, ela vai conseguir exportar daqui a 60 dias. Isso tem um demurge em torno de, um valor exorbitante. Absurdo. Né? Hoje, uma diária de um navio talvez não esteja atualizado, mas a gente está falando, por exemplo, de algo de $150 mil por dia. É uma loucura, né? Isso tudo o exportador tem que pagar. E tira do preço do mercado, né? É aí que vai se formando o prêmio que você disse. Exatamente, é aí que vai se formando o prêmio. Então, a nível lá de porto, se nós conseguíssemos vender uma soja hoje e embarcar, nós teríamos níveis de preço muito melhores, né? Mas a gente paga o preço desse problema que hoje nós temos no Brasil. Enquanto nós vamos aqui analisando isso, eu vou pedir para a nossa produção, o João que está ali, pesquisa para a gente diária navio Porto de Paranaguá. Nós temos aqui, só para a gente tirar essa dúvida, para não dar uma informação errada, o sistema está aberto aqui, João, pesquisa para a gente diária no Porto de Paranaguá, só para a gente ter uma ideia e para quem nos acompanha, como é difícil, né? Essa falta de logística, porque isto acontece por isso que você está falando, Naides. Falta estrutura, né, de carregamento, a estrutura aeroportuária em Paranaguá, para ficarmos no nosso porto paranaense. Isto vai impactando os navios que ficam na fila lá na entrada da Bahia. Exatamente. O que nós tivemos, claro, que não é uma sorte, na verdade é um infortúnio, a quebra da safra do Rio Grande. Então, liberou o porto de Rio Grande para que ele tenha a possibilidade de exportar esse excedente de soja que nós precisamos exportar nesse momento. Exatamente. A produção me passa aqui, nossa equipe, alguns navios, né, esperam média de 3 semanas neste momento no porto de Paranaguá.
E o custo médio diário de um navio parado é de $30 mil. Por dia, né? $30 mil. Eu disse $150 mil, mas não, isso seria reais 150 mil, 5 por 1, vamos fazer hoje, mais ou menos, né? 150 mil por 150 mil reais por dia. É muito dinheiro, que tem que tirar daquela carga. Tem que tirar, então o comprador paga menos pelo produto e isso vai virando uma cascata, né? Onde baixa lá no... É uma média de 3 semanas, são 15 dias, 15 vezes $30 mil, não é? Sim. Imagine aonde vai parar essa conta. E o prêmio, justamente hoje no Paranaguá, está muito baixo. Sim, o prêmio vem baixando até mesmo agora para essa safra disponível, né? Por quê? Porque justamente nós não temos essa condição. E ainda o maior agravante, né, Beto? Porto de Paranaguá, São Francisco, nós temos a exportação de milho e de soja acontecendo simultaneamente, né? Os portos lá do norte viraram exclusivamente para milho. Santos, se não me engano, também está totalmente voltado para milho, mas Paranaguá e São Francisco estão exportando os dois produtos. Rio Grande está exportando a soja, continua exclusivamente com soja. Mas isso cria uma incompetência que reflete nos preços, né? Exatamente. Então, como resolver isso? Não é assim tão fácil, né? Nós vemos ali no Porto de São Francisco, a maior parte das empresas que estão ali são multinacionais. Não são brasileiras, empresas brasileiras, né? Então, não se tem muito controle sobre isso. Você tem Exatamente. Uma política de atuação sobre isso, né? E para a gente, apenas a nível de curiosidade, né, o terminal de Paranaguá de containers foi vendido para quem? Para a China, por 2,9 bilhões de reais, né? E hoje, então, 90% dos ativos aí do terminal de containers de Paranaguá é administrado e de propriedade da TCP Logística, né, que é um grupo chinês. Então, nós estamos vendo realmente a importância, né, que a China tem e ela também vem procurando se cercar destas seguranças aqui, dominando isso no Brasil, né, Naides? Por isso é que nós temos que estar atentos ao que a China compra, deixa de comprar. Nós temos que estar muito atentos aos números da China, né, Beto? Então, o que a gente tem visto na China, ela não está conseguindo se recuperar depois do Covid. O consumo mundial de soja, ele vem diminuindo e a produtividade vem aumentando, né? A produção de soja vem aumentando muito nesses últimos anos. O Brasil saiu de 3 anos atrás, 112, 120 milhões, para agora, a próxima safra, 163. É muita soja. É muita soja, é muito crescimento, né? Então, a China, ela atua muito forte sobre o Brasil. Nós vimos o nosso câmbio baixando essa semana, nós chegamos a bater 4,97. Exato. E ele veio enfraquecendo. Está abaixo da linha dos 5. Aí a gente pensa, é por causa dos números lá dos Estados Unidos. Não, nesse momento o que influenciou principalmente foi os números mais fracos da China. Da China. Então, como o mercado mundial, eles têm essa leitura de que o Brasil tem essa forte dependência da China. É verdade, e é fato, né? E é fato, né? 100 milhões de toneladas que a China compra, praticamente hoje daria quase que a metade, um pouquinho mais que a metade da safra brasileira. E uma questão muito importante, Naides, é o que esta soja que nós estamos plantando agora, né, vai encontrar como realidade lá na colheita em janeiro, né? O que dá para a gente dizer neste momento sobre essa situação? Beto, então, o que a gente vê no mercado hoje, né? A gente sempre tem que analisar da perspectiva atual, né? Isso pode mudar a qualquer momento. Perfeitamente, pode mudar semana que vem. A gente passa isso a todo momento para o produtor, né? Daqui a pouco estoura uma bomba lá na Rússia, a Ucrânia, muda tudo isso, muda né? Todo o cenário, né? O que nós estamos vendo no mercado hoje? A soja não tem um espaço muito grande de reação. Por quê? A safra dos Estados Unidos está começando a entrar. Não vai ser uma safra tão expressiva, mas ela está entrando. Vai impactar. É respeitado o número lá. Por quê? Porque Chicago é lá dos Estados Unidos, né? Então, se o produtor comercializar a soja, a comercialização do produtor americano é diferente do produtor brasileiro, né? Eles têm um seguro, então se Chicago baixar daquele nível, não importa para eles, eles vão lá, vão vender e vão receber aquilo que eles tinham estabelecido, né? E isso muitas vezes pressiona Chicago, então Chicago enfraquece.
Nós temos o prêmio. Então, normalmente, quando enfraquece demais Chicago, o prêmio regula um pouquinho para não cair demais o preço. Se o consumo estiver em linha, estiver acontecendo normalmente, China comprando, né? O preço os prêmios vão se mantendo, o preço vai alinhando. O que não pode acontecer é essa demanda deixar de vir, né? Como o Brasil está plantando agora, a expectativa, claro, a gente sempre parte de uma super safra, né? Quando essa soja chegar no mercado lá na frente, ela vai pressionar o mercado também, né? Um outro fator que a gente até não comentou anteriormente, que é a questão da exportação dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos não está conseguindo exportar nesse momento, que seria a janela deles... Porque está muito cara a soja lá. Muito cara a soja lá. Talvez eles entrem no mercado, como aconteceu ano passado, nós atrasamos a nossa colheita e eles entraram na nossa janela, ali em janeiro. Então, atrasou as nossas exportações. Isso tudo vai criando uma pressão no mercado. Por quê? Porque tem muita oferta, né? Então, se a demanda não chega, como a gente está falando, nós teremos uma pressão muito grande nos preços, principalmente pelo gargalo do porto. Exatamente. Que precisa fazer toda a exportação, né? Que tudo precisa acontecer de uma forma harmônica. Quando não acontece, pressiona prêmio, aí derruba preço. Já é um pouquinho mais fraco, derruba preço. No né? mercado interno brasileiro. Exatamente. Então, o produtor tem que assim, sempre avaliar, né? Nunca deixar para a última hora. Precisou de pagar o financiamento ali no final do mês, deixar para fazer a sua comercialização lá no final do mês. Vai acompanhando o mercado e entenda o melhor momento. Escalonando, né? Isso. Exatamente, escalonando isso, né? Perfeito. Muito bem, até porque nunca vi ninguém quebrar porque teve menos margem. Só se quebra quando se vende com prejuízo, não é, Naides? Exatamente, né, Beto? Exatamente. Naides Adriana Veias, nossa especialista de mercado, não é? E a partir de agora, então, hoje estreamos este quadro aqui nos canais de comunicação da Camiski, 60 anos como produtor campeão. Todas as semanas estaremos de volta, não é, Naides? Semana que vem, inclusive, atenção, trigo e milho na análise aqui do programa com a Naides. A gente espera por vocês. Obrigado, viu, Naides? Obrigado, Beto. Obrigado pelo espaço. Agradecemos a todos os nossos produtores, né, que estão ao lado da cooperativa, nos fortalecendo, né? E obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Camiski, 60 anos ao lado do produtor. Uma cooperativa de verdade, uma cooperativa para todos.